meu irmão, olá minha irmã, que o Senhor possa estar presente na tua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar, a tua família, o teu trabalho, onde você estiver, que o Senhor esteja te abençoando. Tem uma mensagem que Deus colocou no nosso coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Sou o pastor Donizete Diniz e esta mensagem é uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Lloyd e Eunice eram respectivamente a avó e a mãe de Timóteo. Elas são mencionadas na Bíblia de forma direta apenas uma vez, no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 5. Lloyd e Eunice são descritas como mulheres piedosas de fé genuína. O significado do nome Lloyd é discutido por causa da sua raridade naquela época, mas o nome Eunice significa vitoriosa. Irmãos, antes de nós irmos para a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você faça a tua inscrição, que você ative também o sininho e você vai estar nos abençoando desta forma. No final dessa mensagem, nós vamos estar orando para que Deus abençoe sempre as nossas vidas. Apesar de serem citadas nominalmente uma única vez no Novo Testamento, Lloyd e Eunice são apresentadas de forma notável. Com diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da Palavra de Deus. O resultado deste discipulado pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Eunice era uma judia, presumivelmente filha de Lloyd, que havia se casado com um homem grego. Naquela época, os casamentos mistos entre judeus e representantes das famílias frígias podiam indicar elevada posição social. Muitos estudiosos consideram que Eunice já fosse uma viúva na ocasião em que é citada na Bíblia Sagrada. Lloyd e Eunice provavelmente moravam em Listra, uma colônia judaica na província da Galácia. Curiosamente, foi naquela cidade que Paulo acabou sendo apedrejado. Nós vemos isso no livro de Atos, no seu capítulo 14, no versículo 19. Alguns intérpretes sugerem que talvez elas morassem em Derbe, outra cidade licônica, que ficava a cerca de 120 quilômetros de Listra. Apesar de linguisticamente ser possível, isto é pouco provável. O apóstolo Paulo fala que Timóteo era conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento desde muito novo. Ele relata isso no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 15. Isso significa que muito provavelmente Lloyd e Eunice seguiam devotadamente a religião judaica. O fato de Timóteo não ter sido circuncidado no período apropriado, segundo o judaísmo, possivelmente implica na influência familiar de seu pai, que era gentil. Paulo visitou Listra durante sua primeira viagem missionária. Então, parece que Eunice e Lloyd receberam a mensagem do Evangelho e foram convertidas a Cristo como resultado dessa visita do apóstolo. Essas mulheres judias viram Jesus Cristo como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e talvez a obra do Espírito Santo. Elas depositaram sua confiança nele. Quando retornou à cidade de Listra em sua segunda viagem missionária, Paulo encontrou o jovem Timóteo, que havia sido bem instruído no Evangelho por sua mãe e sua avó. À luz de todo o contexto, aparentemente Lloyd e Eunice tiveram participação fundamental na conversão de Timóteo ao cristianismo. Paulo escreve que a fé genuína habitou primeiro em Lloyd e Eunice e depois em Timóteo. Os nomes dessas mulheres ficaram para sempre na história por causa da impressão indelével que deixaram ao apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas e autor da grande parte do Novo Testamento, incluindo as duas cartas a Timóteo. Por volta do ano 67 d.C., Paulo incluiu estas palavras na última carta que de Roma enviou a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Escreveu ele, a inclinação de toda a sua personalidade para Deus em Cristo, em absoluta confiança e segurança do seu poder, sabedoria e bondade, uma fé que habitou primeiro e de modo permanente no coração da tua avó Lloyd e da tua mãe
Eunice, e que estou certo também existe em ti. Isto ele fala no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 1, e no versículo 5. A perseguição aos cristãos tinha começado durante o domínio do imperador Nero, alguns anos antes, e tinha culminado com um terrível incêndio que o próprio imperador provocou, mas pelo qual culpou os cristãos. Deste modo, ele pôde arranjar uma justificação para perseguir os cristãos. O bom testemunho do neto e filho de Lloyd e Eunice chamou a atenção de Paulo. Então o apóstolo resolveu levar o jovem em sua viagem. A partir daí, Timóteo passou a ser um grande companheiro de Paulo, tornando-se um apadrinhado do apóstolo. Paulo tratava Timóteo como seu filho. Isso nós podemos ver ali no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 4:17, Filipenses 2:22 também. Nós encontramos no capítulo 2, no versículo 1 também, no livro de 2 Timóteo, Paulo tem este tratamento e esta afinidade com Timóteo. A tradição afirma que Paulo caiu vítima dessa perseguição, preso em Roma e aguardando a morte, escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Estava ansioso por ver o seu fiel e amado colaborador pela última vez. Em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 9, Paulo relata e diz a respeito disso. Paulo sabia que a sua vida terrena estava prestes a terminar. O seu serviço estava quase completo, mas, através de Timóteo e de outros, o trabalho que ele havia começado iria continuar. Nesta carta, o homem que tinha acompanhado em tantas viagens, o cooperador que ele havia mandado a diferentes igrejas, ia receber as instruções finais do seu líder e mestre. Esta orientação ajudaria Timóteo a executar as tarefas que ele e outros estavam a receber de Paulo. A razão por que Paulo podia escrever que tinha combatido o bom combate e que vivia na expectativa de receber a coroa da justiça também tinha a ver com Timóteo. Paulo estava convencido de que a educação espiritual e a ajuda que havia dado a Timóteo não iria parar por ali, pois Timóteo já tinha revelado que guardara no seu coração as lições que tinha aprendido. E mais uma vez o apóstolo orientou-o em relação às tarefas que o aguardavam e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, dizia Paulo, e ainda dizia mais, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isto encontramos ali no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 2. Todavia, a instrução inicial de Timóteo não viera de Paulo, originava-se sim no ensino recebido anos antes sob a direção de Lloyd e Eunice. Paulo colheu o que os outros haviam semeado. Quando o menino nasceu, os pais deram-lhe o nome de Timóteo, que significa aquele que teme a Deus. Mas este nome foi provavelmente escolhido mais pela mãe judia do que pelo pai grego. Por essa razão, Eunice, que temia o Senhor, casou com um pagão. Continua a ser um mistério. Não se sabe se isso aconteceu com consentimento de Lloyd ou sem o consentimento dela. Talvez nenhuma das mulheres fosse cristã nessa altura. Qualquer que fosse o caso, o marido de Eunice não tinha um encontro com Deus em que ela cria. Em consequência, Timóteo permanecia sem se circuncidar, como já dissemos. Teria o pai morrido cedo? Seria por isso que a educação do moço teve de ficar a cargo da mãe? Será que Eunice, sendo viúva, teria que ganhar a vida e, portanto, deixou a educação do filho às responsabilidades da avó? Isso acontece muito em nossos dias. Pais saindo para o trabalho, deixando os filhos aos cuidados dos avós. Em um lar cristão, com pessoas cheias do Espírito Santo, tudo é muito bom. Mas quando não, grande parte dessa história não acaba bem. Assim, Timóteo foi educado nas Sagradas Escrituras. Esta instrução foi um enorme privilégio que jamais poderia agradecer suficientemente a Deus. Timóteo devia esta educação religiosa à mãe e à avó. Desde a sua mais tenra infância, tinha sido ensinado na palavra de Deus. Lloyd e Eunice não pensavam, vamos educá-lo de forma neutra e depois, mais tarde, ele poderá fazer as suas próprias decisões. Como temos visto nos últimos dias, as pessoas deixam, não ensinam os filhos nas práticas cristãs, não ensinam os filhos dentro do Evangelho e, quando questionado, mais tarde ele vai tomar a atitude, ele vai ver que as próprias decisões deles, jovens que foram orientados pelos pais, nós vemos toda a diferença, porque são educados, eles são mais tranquilos.
Também não argumentaram se o jovem ali daria muito trabalho. Não, ele ainda, Timóteo, era muito criança. Mais tarde, quando puder entender melhor as coisas, começaremos a ensinar a palavra. É isso que as pessoas dizem nos nossos dias. Depois, quando ele entender. Mais tarde. Agora é muito cedo. Pois bem, Lloyd e Eunice davam um grande valor à Bíblia e aproveitaram todas as oportunidades para ensinar cuidadosamente o menino. Tanto a mãe quanto a avó não instilaram apenas um conhecimento teórico em Timóteo. Dia após dia, elas mostravam pelas suas próprias vidas como é que a fé se podia aplicar na prática. Isto ajudou a moldar o seu caráter. Por mais que a fé da mãe e da avó tivessem penetrado na vida do rapaz, isso não o salvava. Ele próprio tinha que chegar a fazer uma decisão pessoal por Cristo. Como Paulo, ele também tinha que crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, tinha igualmente de aceitar que era pecador. O futuro mensageiro do Evangelho tinha que crer ele próprio primeiro no Evangelho. Tinha que crer que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Precisava entregar a vida a Cristo a um nível pessoal, porque a mãe e a avó, pelo poder do Espírito Santo, tinham semeado generosamente esta palavra no coração receptivo de uma criança. E é que se verificou se o seu novo nascimento depois da pregação de Paulo teriam Lloyd e Eunice rogado a Deus o cumprimento das palavras que o ilustre rei Salomão havia escrito: ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Muito bom este provérbio, onde Salomão escreve e diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho que ela deve andar. Nós, como pais, como tios, como avós, nós devemos ensinar as crianças, nós devemos encaminhar as crianças a Jesus. Que mãe e que avó poderia esperar mais rico fruto do seu ensino? Quão profundamente gratas se devem ter sentido esta mãe e esta avó quando Timóteo iniciou a sua missão de pregar o Evangelho, instruindo Timóteo nas leis dos hebreus. Lloyd e Eunice não lançaram apenas a base para a conversão de Timóteo, prepararam-no também para o trabalho da sua vida. Naturalmente, Eunice e Lloyd não conheciam os grandes planos que Deus tinha para Timóteo. Também Mônica não sabia qual papel de seu filho Agostinho iria desempenhar na história da igreja. A mãe de Billy Graham não podia imaginar quantas pessoas se tornariam cristãs através do ministério de seu filho. Deus tem surpresas maravilhosas para as pessoas, para as mães, para as avós que confiam em Deus para abençoar os seus queridos. Quão facilmente as vidas de Lloyd e Eunice, duas mulheres sem importância especial que viviam na Ásia Menor, hoje Turquia, poderiam ter permanecido anônimas. Desde que elas viveram, a Bíblia foi trazida em centenas de línguas e distribuída em milhões de exemplares. Até os nossos dias, os leitores da Bíblia em todo o mundo continuam a encontrar-se com Lloyd e Eunice, duas mulheres que estavam certas do poder da palavra de Deus, da influência que ele tinha sobre a vida humana. Irmãos, este deve ser o trabalho de mães e avós em nossos dias, preparar as nossas crianças para serem os ministros de Cristo na terra. Ensinar a palavra e as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Grandes homens tiveram em sua infância os princípios cristãos. Vamos juntos estar orando? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero, meu Deus, me colocar, Senhor, na Tua presença. Pedir, meu Deus querido, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas, Senhor, e nos abençoe. Que nós possamos, Senhor, ser pacientes com as crianças, ensiná-las, ó Deus, no caminho que deve andar, instruir as crianças e permitir, assim, plantando esta semente, que o Senhor venha regar e fazer crescer, para que estas mesmas crianças venham ser futuros homens e mulheres de Deus, na Tua presença, Senhor, fazendo, meu Deus, a Tua vontade e fazendo com que o Teu reino cresça cada dia mais e mais. E seja desta forma, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado em todas as áreas, que o Senhor possa operar na tua vida e fique com a paz do Senhor.
Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.